Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No último vídeo eu fiz aí uma revisão de filosofia para o Enem e como o vídeo estava muito extenso, eu consegui fazer só a revisão de filosofia clássica, escolas helênicas e filosofia medieval. No vídeo de hoje, eu vim falar com vocês a parte que tá faltando de filosofia aí, para você gabaritar a prova do Enem na parte de filosofia. Com vocês, então, de filosofia moderna e filosofia contemporânea. Entrando na filosofia moderna, a gente tem aí o contexto de revolução científica, de renascimento. E o que surge aí? Um assunto que vai cair muito no Enem, que é a dualidade entre racionalismo e empirismo. No racionalismo, você tem como principal representante o Descartes. Já no empirismo, você tem três principais representantes, que é o Bacon, o Locke, John Locke, e o Hume, não sei como pronuncia, mas é H-U-M-E. Primeiro vamos falar do Descartes, com racionalismo. O Enem, ele sempre cobra esse conteúdo, como eu falei com vocês, de forma dicotômica, de forma comparada. Então é importante sempre vocês se atentarem a um conteúdo sempre comparado com o outro. Sempre racionalismo, junto com o empirismo, sempre comparando. Enquanto o racionalismo acreditava que havia ideias inatas, o que é ideias inatas? São coisas que já vêm com o indivíduo antes dele nascer, como se fosse algo que precede a existência, o negócio já está ali, isso é ideias inatas. O racionalismo acreditava que havia ideias inatas, Quais seriam essas ideias inatas de acordo com o racionalismo de Descartes? A ideia de Deus, a ideia de perfeição e a ideia de infinito. Ele acreditava, então, que há ideias inatas. Não esquece isso. Racionalismo acredita que há ideias inatas. Já no empirismo, acreditava que não há ideias inatas, porque tudo precisa de provas. Outra coisa que é importante em comparação entre os dois. No racionalismo, os sentidos não são vistos como confiáveis, Há uma negação aí dos sentidos, sempre com a ideia de duvido, de dúvida. Já o empirismo parte do princípio da experiência através dos sentidos, Então, enquanto o racionalismo acredita que não dá para confiar nos sentidos, o empirismo, acredita total nos sentidos, que são os sentidos aí que permitem que você experimente. O racionalismo do Descartes é também importante vocês terem em mente a ideia do eu. O foco é o eu, no penso, logo existo, Isso é do Descartes, não esquece disso. O foco é o eu. Já o empirismo, o foco é sempre na experiência. Qual que é a diferença aí, dos pensadores do empirismo? O Bacon vai acreditar que é a experiência pelos sentidos. O John Locke, que é um contratualista, que eu vou falar de contratualismo daqui a pouco, acredita na ideia de tábula rasa, que é o quê? O homem seria uma folha em branco, a mente humana nasce como se fosse uma folha em branco, e essa mente aí, através das experiências que a pessoa vive na vida, como se fosse uma página em branco mesmo, aí que vai sendo escrita a história através das experiências do indivíduo, mas não vem nada no nascimento. Já o Hume é um empirista que defende a questão do hábito. Não esquece disso, gente. Hume ligado ao hábito. Então, só para gravar, Só recapitulando aqui, porque esse assunto cai muito. Racionalismo versus empirismo, sempre. O racionalismo acredita que há ideias inatas, o empirismo acredita que não há ideias inatas. O racionalismo defende a negação dos sentidos, Não há sentido, o foco é o eu, Penso, logo existo. Já o empirismo acredita na experiência pelos sentidos. Falando agora dos pensadores contratualistas, O que é contratualismo? É como se fosse um pacto, o chamado de contrato social, que faz com que o ser humano, seja organizado em sociedade. Alguns pensadores, vêm questionar aí qual que seria a origem do ser humano, no estado selvagem, no estado natural, que é chamado aí dentro desse estudo de estado de natureza. Quando você vê lá o estado de natureza perguntando lá de determinado autor, o que esse autor pensa em relação ao estado de natureza do homem, o que ele está perguntando ali na questão é o seguinte: para esse autor, o homem na sua origem, na sua essência, é bom ou ruim? São três pensadores contratualistas principais aí que o Enem cobra: Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. É bom ter em mente também sempre a ideia comparativa entre os três. O Hobbes acreditava, que o homem, no seu estado de natureza, ele era ruim. As pessoas tendem a se matar umas às outras, são super violentas, são ruins na sua essência. E ele acredita que o contrato social, a organização como sociedade, como Estado, é importante, porque senão o homem ia matar um outro, A justificativa dele para o contrato social seria o medo da morte. Se deixarem um monte de gente ali sem organização de Estado, as pessoas se matam. Já o John Locke acreditava diferente do Hobbes. Ele não acreditava que o homem era ruim, não. Porém, ele acreditava que o homem era bom, mas que o homem guerreava para se defender. Então ele acha que é importante ter o contrato social para defender a vida, a liberdade e principalmente a propriedade privada. Porque se não tiver ali o controle do Estado, um tende a invadir e roubar as coisas do outro. Basicamente é isso. Já o Rousseau é o único que acredita que o homem, em sua essência, no seu estado de natureza, é bom.
que tem a ideia aí do bom selvagem. Para ele, o ser humano, na sua essência, no seu estado de natureza, ele vem muito bom, né? Ele vem com a sua essência pura, porém ele é corrompido por causa da propriedade privada. Segundo Rousseau, é a propriedade privada, né, essa cobiça do homem por coisas materiais, né, por bens materiais, é que corrompe as pessoas. E o contrato social, na opinião dele, é importante para preservar a liberdade e os direitos do homem. Falando ainda dentro de filosofia moderna, né, a gente tem um cara que chamou Maquiavel. A gente estava aí num contexto de absolutismo, né, ou seja, com a figura do rei aí bem forte ainda. E a corrente teórica aí do Maquiavel, né, foi estudar, né, como se manter no poder. E aí, para isso, ele defende o seguinte, né, a questão do ser temido, mas não ser odiado. Vai anotando essas palavras-chave, tá, gente? Isso está ligado a Maquiavel. É importante que o governante, né, seja temido, né, não seja aquele cara bonzinho ali, porque senão, se ele for aquele cara bobinho ali e tal, rapidinho vão tirar ele do poder. Então, é importante ser uma pessoa, assim, praticamente tirânica, que as pessoas tenham medo, porém nem tanto a ponto dela ser odiada. A questão também de que para o governante se manter no poder, ele precisa mais parecer do que ser. Se ele for ali, né, aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa sincera, rapidinho ele vai rodar. Para o Maquiavel, né, a pessoa precisa ali entrar no jogo do poder, sabe? Ela precisa ali parecer algo que, na verdade, ela não precisa ser aquilo, né? Ela só precisa parecer. Baseado em interesses e dissimulação mesmo. Para ele, o homem, né, é guiado por interesses. O ser humano é mentiroso e guiado por interesses. Outra coisa importante em Maquiavel é a ideia de virtude e de fortuna. Ele acreditava que as oportunidades surgem. E quando essas oportunidades surgem, é preciso estar preparado. Essa questão das oportunidades surgirem, né, é o que ele chama de fortuna, né, que é a questão da sorte, do destino. É preciso estar preparado, que é a virtude. Que é você ter aí habilidades, capacidades, né, desenvolvidas previamente, para que quando a oportunidade apareça, né, você esteja preparado. Continuando aí na filosofia moderna, né, vamos falar agora de Kant. Parece difícil, e é mesmo, mas se eu puder dar um conselho para vocês assim em relação a isso, para quem quer medicina principalmente, né, precisa saber o conteúdo todo, precisa saber. E muitas vezes, assim, eu me peguei falando, meu Deus, isso não vai entrar na minha cabeça, né, eu não consigo entender determinada coisa, principalmente em natureza. Mas tem coisa, gente, que eu aprendi nesses 3 anos aí estudando que simplesmente você não precisa entender, sabe? Depois isso não vai servir pra você. Então, se você não entende, grava, gente. Eu vou falar aqui algumas palavras-chave, algumas coisas, vocês fazem uma anotação e simplesmente grava. Se você não entende, decora, sabe? Mas não vai sem saber isso, porque cai e você pode perder uma questão de bobeira. Kant é um filósofo moderno que vem aí resolver, né, essa dicotomia do racionalismo e do empirismo. Lembra que eu tinha explicado que o racionalismo, né, ele acredita em ideias inatas, enquanto o empirismo não acreditava em ideias inatas. Essa dualidade aí, o Kant vem mais ou menos resolver, falando que na verdade tem os dois, quando há ideias inatas e também quando não há ideias inatas. Como assim, Mari, tem os dois? Para o Kant, na verdade, depende da situação. Para ele, tem conhecimento, precisa ser aprendido. Já outras coisas, já vem com o indivíduo. Ele acredita que tem os dois aí, depende do contexto. Outra coisa importante em Kant é a questão da metáfora copernicana. O que é isso? Ele faz referência aí a Copérnico, né? Colocando o sujeito ativo no centro, né? Tudo gira em torno do eu, tudo gira em torno do sujeito. Mas é aquele eu, aquele sujeito lá do Descartes, do racionalismo? Não, é um eu totalmente diferente. Por quê? Ele acreditava num eu ativo, no sujeito ativo. E o que seria esse sujeito ativo? Esse sujeito ativo é o que define as coisas, né? O que define o objeto. E aí entra a ideia de Kant, né? Uma das ideias principais aí, que é a gente acessa os fenômenos, nunca os objetos em si. O que a gente enxerga na realidade é tudo fruto da nossa subjetividade. Nunca é a coisa verdadeira, entende? Se eu vejo determinado objeto ou se eu vejo determinado contexto, tudo vai depender, né, de forma subjetiva do que eu penso. Já o outro, né, o fulano, ele enxerga de forma diferente. E a coisa mesmo, né, o objeto em si, o que ele é de verdade, ninguém enxerga. Então lembra, né, de Kant, nós acessamos os fenômenos, nunca as coisas em si. Outra ideia muito importante aí do Kant é a questão da razão e autonomia do sujeito, que é o que ele chama aí de maioridade do sujeito, né? O que seria aí essa maioridade? A maioridade para o Kant é o sujeito ser dotado de liberdade e responsabilidade. E é mais ou menos assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, porém eu sou responsável também pelo que eu faço. Se eu sou livre para fazer o que eu quero, porém eu sou responsável, o que definiria, né, as coisas que eu faço como certo ou errado? Por exemplo, se eu sou livre para fazer o que eu quiser, né, sair ali na rua e fazer o que eu quiser, o
que vai definir, né, na verdade, se o que eu tô fazendo com o outro, né, ou sei lá, eu pego uma faca e dou uma facada no outro. O que vai definir se isso tá certo ou se tá errado? É a questão da lei universal. O que você tá fazendo poderia virar uma lei universal? E aí entra a máxima do Kant, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Que também, né, dá para puxar vários ganchos aí com a atualidade, né, usar para redação. Essa ideia é muito interessante. A maioridade do Kant, né, defende ali que a pessoa tem liberdade, porém responsabilidade. Ela é livre para fazer o que ela quiser, porém ela tem que ser responsável por aquilo que ela faz. E o que vai definir se aquilo é certo ou errado é se aquilo fosse aplicado como lei universal. Aí a pessoa reflete, isso aqui, eu quero fazer tal coisa, mas se fizessem comigo eu ia gostar? Não, eu não ia gostar. Então eu não posso fazer, tá errado. Eu quero fazer tal coisa. Se isso virasse uma lei universal, ou seja, todo mundo pudesse fazer isso, fosse autorizado a fazer isso, seria bacana? Seria legal? Não, não seria. Então não é uma coisa legal de se fazer. Agora a gente entra em filosofia contemporânea, né? E aí entra vários caras aqui com várias ideias, né? Vou tentar explicar também mais ou menos para vocês aí por palavras-chave, né? Pouquinha coisa, e aí você só coloca aí uma palavra-chave aí na sua anotação, pegar e escrever, o seu cérebro já tende a gravar, eu acho que você já vai mais ou menos preparado lá para a prova do Enem. Se você bater o olho nessa palavra-chave lá na alternativa, provavelmente é a certa. Vamos começar então com Hegel. O que o Hegel defendia? Lembra que eu expliquei que o Kant falava que nós acessamos os fenômenos, nunca as coisas em si? O Hegel vai defender a mesma coisa do Kant, né? Kant, realmente, nós não acessamos os fenômenos, mas somente as coisas em si, ok. Porém, ele faz aí um acréscimo, né? Nós não apenas acessamos os fenômenos, como acessamos com base na nossa história. Como assim, Mari? Pensa num objeto, né? Quando eu olho para aquele objeto, né, a noção que eu tenho dele é muito particular, é muito individual. A noção que eu tenho de uma pessoa, a noção que eu tenho de um lugar, a noção que eu tenho de objeto é muito individual. É eu, Mariana, que penso algo, né, para mim, algo em relação àquilo. Aquilo não necessariamente, né, significa o que eu penso, mas aquela ali é a minha visão. O Kant defende isso. Já o Hegel vem complementar o Kant falando que nós temos essa visão subjetiva das coisas, que não significa que a coisa é aquilo, e sim a nossa visão é que vê aquilo com base na nossa história, né? Ou seja, com a nossa história de vida, com as nossas vivências, né? Se eu vejo determinada situação, se eu vejo determinado lugar de uma forma, é com base na minha história, né? Com base no que eu vivi. Então o Hegel vai falar, né, que somos sujeitos históricos, né? Não esquece disso. O Hegel vai falar que somos sujeitos históricos, ou seja, a gente interpreta as coisas, né, de acordo com a nossa subjetividade, que é o que o Kant defende, porém com base na nossa história. Somos sujeitos históricos. Aí você tem a escola de Frankfurt, né, com Adorno e Horkheimer. O que esses caras vão falar? Eles vão trazer aí uma teoria crítica, né, em relação à alienação e consumo. Para eles, o progresso foi sinônimo de utilitarismo, né? Você não tem ali uma manifestação artística genuína. Isso é muito atual, gente. Vocês podem usar muito para redação, né? Hoje em dia, vocês podem ver, pouca gente faz música, né, pela arte, mas sim para vender, né? O que tá vendendo mais, né? Produzir vídeo no YouTube. O que as pessoas estão buscando mais? Roupa. O que as pessoas estão querendo mais, né? Não importa se é um conceito diferente de música, se é uma arte diferente, não. A indústria fonográfica, principalmente, né, ela está preocupada em vender. E eles são críticos exatamente disso, né, dessa alienação aí, né, que a indústria cultural faz, né, essa alienação pelo consumo. Aí vamos seguir com outros pensadores aqui contemporâneos, né, que são importantes também. Nietzsche. Gente, olha só, mais uma vez, questões de Nietzsche, sério, não tente entender, é difícil pra caramba, sabe? Simplesmente assim, se você não entende, anota essas palavras-chave e dá pra resolver, sério. Não sei explicar a fundo pra vocês, vou tentar aqui, mas só vai. Nietzsche, eu até coloquei aqui, não tente entender, né? Se for o caso, decora as palavras-chave que já dá pra resolver as questões. As palavras-chave que eu anotei aqui de Nietzsche, tá? Decadência da cultura, gente. Já caiu a questão no Enem, né? Que a alternativa era essa, decadência da cultura. Outra coisa, Deus está morto. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, né, muita gente dá uma viajada, falando, Deus é satanista. Não, gente, tem nada disso. Quando ele fala que Deus está morto, significa que há uma crise de valores. Quando ele fala que Deus está morto, é uma alegoria, né, metafórica aí, para a crise de valores. E essa crise de valores, né, vai ao encontro de um conceito que o Nietzsche coloca de niilismo. O que é isso? É o nada. Como assim o nada, Mari? Então, gente, é um pouco difícil entender isso, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês. O niilismo de Nietzsche se baseia no seguinte: se Deus está morto, ou seja, se não há valores mais,
o que direcionaria o meu agir? Nada. Porque se eu não tenho valores, eu ajo com base no nada. E aí ele vem, né, colocando, não há nada, não há modelo perfeito para nada, né, muito menos para governar, não se valoriza mais nada, né, e aí tem alguns tópicos aqui, né, a decadência da cultura, a falta de confiança nas instituições, ninguém confia em mais nada, ninguém confia em mais ninguém. A questão da pós-verdade, gente, isso aí é muito atual e, nossa, dá para usar muito na redação, né, maior viagem. O que seria a da pós-verdade aí, que está muito em voga agora nas redes sociais? As pessoas, elas duvidam das coisas, as pessoas, elas simplesmente não acreditam, elas acreditam no que elas pensam e pronto. Não importa se aquilo ali é com base na ciência, né? Isso aí, por exemplo, vacina, um tema ali da redação sobre vacina. Pô, a ciência tá ali estudando há anos, a medicina, sabe? Já foi provado, algumas doenças já foram erradicadas, sabe? Já foi provado que o negócio é necessário, inclusive é um direito, né, da criança. E o pai e a mãe simplesmente, não vou vacinar o meu filho, não quer, sabe? Há uma aura de ignorância aí pairando, né, que é essa questão da pós-verdade, do niilismo, de negação. Não importa se a ciência já provou, não importa se isso é a verdade, o que importa é a minha verdade. Isso é muito comum em redes sociais, gente, com as fake news. A pessoa vê ali um negócio no Facebook, a vacina é um plano do governo para exterminar as pessoas. E a pessoa vê isso e fala, não vou vacinar meu filho, sabe? Então, essa questão da pós-verdade, né, é muito atual, essa questão do niilismo de Nietzsche, assim, tá tudo ligado, dá para trabalhar muito esse tema na redação. A questão do vazio existencial, né, também, né, que é muito presente agora com as redes, né? A pessoa não há mais valores, não há mais confiança nas coisas, não há mais confiança nas instituições, não há mais esperança em relação a dias melhores. Há simplesmente o nada, né? Ninguém acredita em nada, ninguém confia em ninguém, as pessoas simplesmente vão vivendo, há um vazio existencial, né? Um boom aí de distúrbios mentais, né? Um boom de ansiedade, suicídio na infância, enfim, um caos, né? Visto por essa forma, né? Que é o que o Nietzsche acreditava aí com esse conceito de niilismo, né? Como não há valores, uma crise de valores, se Deus não existe e há essa crise de valores, então não tem nada que direciona o meu agir a não ser o nada. Seguindo aqui com outros pensadores, né, é importante vocês saberem também um pouco de Foucault. Legal aqui de saber em Foucault. O Foucault vai falar da microfísica do poder, né? O que é isso? É que as relações de poder, né, de poder sobre o outro, elas acontecem sobretudo no dia a dia, são nas pequenas coisas. E aí ele vai explicar, né, que antigamente havia o poder soberano, né, lá no absolutismo, né, você tinha lá um governante, né, que exercia poder sobre os demais. Só que agora, ao contrário, né, você tem algo chamado de poder disciplinar. Apesar da gente viver numa democracia, né, a gente achar que a gente é livre e tem muitos direitos, o tempo todo a gente é vigiado. Aí entra essa questão do panóptico, né, que é um modelo lá de prisão circular, né, que as pessoas elas ficariam sendo vigiadas por câmera. Então, você não precisa lá ter um monte de gente vigiando, simplesmente coloca uma câmera numa prisão circular e a pessoa ela vai agir com medo de ser observada, né? Entra aquela máxima assim, com aquela música, né, do Capital Inicial, eu acho, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Isso é muito Foucault, gente. É muito Foucault. Dá pra usar na redação. Nossa, dá pra viajar lá na redação. O Foucault também vai falar, que também tá ligado a essa questão do vigiar e punir, né? Dos corpos dóceis. Como que o nosso sistema de ensino, né, é com base nisso, né? A criança ela já é colocada ali pequenininha num sistema assim que é todo mundo ali de carteirinha, tendo que tirar notinha, um comparando com o outro, tendo que ter determinado comportamento. Se a criança ela tem um comportamento diferente daquilo que é esperado, né, ela é considerada ali burra, inapta. Você que está aí no Enem, né, tentando medicina ou qualquer outro curso, se você não foi um bom aluno, então, você nunca vai passar, porque você não faz parte da caixinha ali, do padrão. A questão da vigilância também, né? E você pode puxar a gancho aí para redação também com vários livros que tem a ver com a ideia do Foucault. São os livros relacionados às distopias, né? 1984, com o Big Brother, né? O Grande Olho que vê tudo, o Admirável Mundo Novo, né? Nossa, gente, dá pra puxar aqui. Nossa, Foucault eu acho um dos pensadores mais legais, assim, contemporâneos. Porque dá pra... Sério, eu ficaria um tempão aqui, né? Conversando com vocês, dando vários exemplos, assim. É muito legal mesmo essa parte. Mas vamos seguir, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Outro pensador que pode aparecer também, né? Que vira e mexe aparece no Enem, é o Habermas.
Gente, de Habermas você só tem que entender uma coisa, né? Acerta a questão na hora. Procura lá. O Habermas vai falar de agir comunicativo. O que é agir comunicativo, Mário? Consenso. Pronto, fim, acertou a questão. Sério, gente, agir comunicativo é igual a consenso. O que o Habermas vai falar, né? O que esse cara vai defender? A ideia de que uma comunicação perfeita, né, só é possível através do consenso entre as pessoas, né, através do diálogo. É basicamente isso, gente. Aí o Enem vai ficar lá complicando, né, aquele blá, 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 um monte de coisa lá nas alternativas. Você viu Habermas e viu lá consenso, né, agir comunicativo, consenso, principalmente essa palavra, gente, grava, consenso. Sério, não tem como errar. Vai nela que é o que tá certo. Outro filósofo contemporâneo aí, né, que é importante, que pode cair no Enem, também é legal para usar na redação, é o Sartre, com o existencialismo. O que esse cara vai falar? Que a existência precede a essência. Como assim, Mari? É o seguinte, simplesmente o homem é livre e responsável pelas suas escolhas. E são essas escolhas que vão fazer a essência. Para o Sartre, né, o existencialismo de Sartre nada mais é que o seguinte: o homem, ele não vem com uma essência ali, né? Ele já vem com aquela essência boa, ou essa pessoa aí é ruim, já veio com aquela essência ruim. Não, não. Pro Sartre, o ser humano é livre, mas ele é responsável pelas escolhas dele. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, você é livre, mas você é responsável pelas suas escolhas. E são as suas escolhas que vão definir a sua essência. Gente, isso é muito foda, sério. Desculpa a palavra, mas é muito foda. Por quê? Você pode puxar aí um gancho com um livro que, inclusive, eu já comentei aqui no canal, que é o Retrato de Dorian Gray, né? O cara queria aí, a todo custo, manter a beleza dele ali pela eternidade, e ele começa a se corromper por dentro, né? São as ações dele que fizeram a essência dele um lixo por dentro, né? Não adiantou ele ficar com aquela aparência bela se por dentro ele tava um lixo, né? O caráter dele foi corrompido, a alma dele foi corrompida. Muito legal. Outro livro também que você pode usar, né, que é muito bom, é o Precisamos Falar sobre o Kevin. We Need to Talk About Kevin. Eu acho que é isso, no inglês. Que é um livro original no inglês, né? E tem filme dele também. Eu já li o livro, que é muito foda, eu recomendo vocês demais esse livro. Mas o filme é pesadinho, assim. O livro é mais profundo. O livro, ele se concentra, né, nessa reflexão. O que faz uma criança ruim, né? Aquilo já vem nela, aquela ruindade, né, aquela maldade, já viria nela de nascença? Ou aquilo ali é construído, né, socialmente, ou pela educação? Enfim, gente, nossa, muito legal também de puxar esse gancho. Outro pensador também, né, de filosofia contemporânea, vamos seguir, é o House. O que esse cara vai falar? Justiça é igual a equidade. Como assim? É importante que as pessoas possam competir de igual para igual. Esse cara também é muito legal de usar na redação, se cair, assim, política de cotas, essas coisas. Porque não é dar oportunidade igual para todo mundo. É você reconhecer que as pessoas são diferentes e vêm de realidades diferentes. Outra coisa que o House vai defender, né, é um preceito aí chamado de princípio da diferença. Olha o que esse cara fala. Que não há cooperação quando não se tem o básico. E como que ele explica? Por exemplo, dá pra você puxar vários ganchos assim. Sabe aquelas notícias que a gente vê no jornal, sei lá, no Rio de Janeiro as pessoas depredaram lá, próximo a uma comunidade, depredaram a estação de metrô novinha que eles tinham feito. Né, o governo foi lá, fez aquela estação assim, luxuosa, novinha para as Olimpíadas. Aí o pessoal foi lá e depredou, quebrou tudo, roubou lâmpada, fez uma confusão. Nossa, meus vizinhos estão hoje, gente. Não sei nem se estão conseguindo aqui ouvir o áudio bem. E o House, ele defende isso, né, através desse conceito aqui de princípio de diferença. Quando não se oferece o básico para a pessoa não tem nada a perder, sabe? Aí ela toca o caos na sociedade, e é justamente o que se observa nessas pessoas, né? Ele fala que isso é meio que justificável, é esperado, porque para se ter cooperação, né, como sociedade, é importante você oferecer o básico para a pessoa. E, por fim, gente, 3 pensadores aí pra gente fechar a filosofia no Enem, lembrando que isso aqui não é só um resumo dos principais pontos não, tá? Dei um aulão aí completo de filosofia pra vocês. Tudo que pode cair no Enem aqui de filosofia eu falei aqui. São 3 caras. São o Thomas Kuhn, esses são bem recentes mesmo. O Karl Popper e o Paul Feyerabend, eu acho que é isso, Feyerabend. O Kuhn vai falar da história da ciência. O Kuhn, né, com base na história da ciência, vai falar que não existe teoria, não existe paradigma errado, e sim, né, o correto de acordo com cada época. Já o Popper acreditava que a ciência pode ser questionada, e ele também fala de algo chamado paradoxo da tolerância. Se a pessoa é muito exigida, né, ela se cansa e se revolta. Já o Feyerabend, né, vai defender aí que não há regras universais
né, nem verdades absolutas. Não existe isso, não, o certo é tal coisa. Não, ele acredita que vale tudo. Não há regras universais nem verdades absolutas para nada. É isso que ele vai acreditar. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!